Bom, vamos ao nosso estudo hoje da Escola Dominical. Essa é a lição número 11 do quarto trimestre de 2024. O tema é a promessa de provisão. Na página 2 da nossa revista digital, tem aí o tema e o nosso texto áureo. O texto áureo está em Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Essa palavra vai ser chave para a nossa aula hoje, tá ok? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Essa palavra cuidadosos, né, eu vou mostrar ela para vocês, como ela vai aparecer na Bíblia em diversos momentos, até no Antigo Testamento, claro, na tradução grega do Antigo Testamento, e é uma palavra que ela tem uma aplicação bem interessante. Bom, a verdade prática diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Bom, a leitura bíblica em classe está na página 4. Lembre-se que eu sigo aquele padrão, né? A parte em negrito é a revista da CPAD, a parte em azul é uma parte da revista que eu estou colocando como sugestão dar destaque, tá bom? Exatamente nessa palavra cuidadosos. Bom, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, eu coloquei aí novamente cuidados, né? É a mesma palavra que está sendo repetida, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua altura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? É a mesma palavra, e aqui o tradutor ele tomou uma atitude inteligente, interessante. Ele pegou a palavra e traduziu ela, né, por sinônimos. 3 sinônimos nós veremos mais abaixo no versículo 31, a mesma palavra vai ser traduzida por outro sinônimo. Agora, solícitos, tá ok? Então, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, ele pega a mesma palavra e traduz agora como inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, essas palavras que eu marquei em azul é a mesma palavra em grego. Tá bom? E Jesus Cristo usou aqui até a natureza, Deus cuida da natureza, e nós vemos hoje como a ciência cada dia descobre segredos na natureza, seja no DNA, seja no universo, coisas maravilhosas, né, na física, no mundo criado, ok? Na página 5, a nossa introdução diz: nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6,
percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietudes e preocupações da vida. Então, ele usou exatamente um dos sinônimos dessa palavra grega, né? Inquietudes, né? E outro também, preocupações, inquietudes e preocupações. Bom, de tudo que ele vai falar aqui, talvez o significado principal dessa palavra é ansioso. Digo que os dicionários realmente apresentam. E vocês sabem que essa questão da ansiedade, nós sabemos que é realmente um mal desse século. Um mal desse século. As pessoas, infelizmente, tem muitos casos, na igreja também, mas muitos casos de pessoas que eles estão com uma ansiedade que é chamada de síndrome do pânico, outros estressados, e situações realmente que a gente vê que as pessoas ficam totalmente abaladas, transtornadas. Então esse é um mal grande que acontece até na igreja de Jesus. Bom, o exemplo para o cristão, a palavra para o cristão é: olha, você tem que ficar tranquilo porque você tem um cuidador especial. Existem coisas que Deus fez por todos, né? Mas existem coisas que Deus só pode fazer por aqueles que querem ser protegidos por Ele. Ou alguns não querem ser protegidos por Deus. Por isso, Deus é comparado a uma ave que junta os seus filhos, né? Junta os seus filhos para os proteger. E o ímpio, ele é simbolizado em quê? Naquele filho que é desobediente, né? Aquele que não quer a proteção do pai. Bom, então eu sugiro que seja dado um foco especial, uma atenção especial, exatamente nesse significado da palavra ansiedade, como uma palavra que ela é mais utilizada entre nós hoje, né, por conta desses problemas de pessoas que estão chegando a esses níveis de ansiedade, transformando em pânico. O capítulo 1, ainda na página 5, a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Observe que é o significado, talvez o número 1 dessa palavra. Tá bom? Enquanto a nossa tradução até colocou cuidadosos, mas se você observar outras traduções, até mais técnicas, como a King James, né, o significado número 1 é ansiosos. E certamente por isso que o autor colocou aqui. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensinou sobre esmolas, sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou não andeis ansiosos, seria uma tradução boa também, né? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Eu coloco então um comentário em verde abaixo, lembrando que significa que não é um comentário que está na revista, né? Eu comento: o termo cuidadoso neste versículo é tradução do grego meriminal, que pode ser também traduzido por preocupar-se antes do tempo, estar aflito e preocupado, né? Ou seja, sinônimos de ansioso, tá ok? Ainda na página 6, ele prossegue, o comentário prossegue: Paulo usou o mesmo termo para tranquilizar os cristãos sobre as coisas que estavam acontecendo. Em Filipenses 4:6, quando ele traduz: olha, não estejais inquietos,
essa palavra inquietos no grego é a mesma palavra que Jesus usou lá em Mateus 6,25, meriminal, que se traduz por ansioso, cuidadoso, estar aflito, preocupado. Aqui ele traduziu por inquieto. Então não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Bom, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Essa epístola, acredita-se, ela foi escrita próximo do ano 63. Né? Nesse período, Paulo estava preso em Roma. Ele sabia que ele provavelmente seria morto. Ok? Provavelmente seria morto. E também os cristãos, eles estavam sofrendo ainda nesse período perseguição dos judeus. A perseguição dos judeus vai parar mesmo quando Jerusalém for destruída no ano 70. Mesmo assim vai ter um problema de perseguição lá no ano 132, judeus reclamando que os judeus cristãos tinham que voltar para a fé judaica. Essa era uma questão. Os judeus viam os cristãos como um povo que queria destruir o judaísmo, né? E não era. Na profecia estava clara a existência do tempo dos gentios, que é o Pentecostes. Era o quarto tempo determinado lá de Levítico 23. Então, nesse período havia perseguição do judaísmo e o Império Romano está começando a criar problema para os cristãos. Está começando a criar problema para os cristãos. E os pagãos também, eles não gostavam dos cristãos, porque, como nós vimos no exemplo de Éfeso, Paulo declarava que aquela prática era coisa ruim. E, claro, falar isso no mundo pagão era, claro, até colocar a sua vida em risco, mas ele tinha que falar. Ele tinha que falar isso. Assim como hoje nós temos que falar também para esse paganismo que continua o mesmo aí, essa invocação ao mundo dos mortos, né? Quando o apóstolo Paulo estava criticando, né, o culto a Diana dos Efésios, nós sabemos pela história que o culto a Diana dos Efésios foi colocado em Maria. Até ela recebeu os títulos de Diana lá em Éfeso, no ano 431. Então o apóstolo Paulo tinha que ter falado aquilo, né? Isso foi importante para a história, para a doutrinação. O comentário ainda no final da página 6 prossegue. Paulo escreveu a epístola aos Filipenses no ano 63 da era cristã. Ele havia sido preso e levado a Roma no ano 60. Eram 3 anos de prisão e sério risco de morte, e toda a igreja sofria com a mesma perseguição. É significativo, em meio a estes fatos históricos, Paulo escrever: não estejais inquietos, ou seja, não se preocupe antes do tempo, não esteja aflito e preocupado, né? Não esteja ansioso, ok? O mesmo termo foi usado por Jesus para descrever Marta, irmã de Lázaro. Aquele exemplo que está Marta e Maria, né? E Maria querendo ouvir Jesus e largou até os trabalhos de casa, né? Então, veja o que Jesus diz, né? Lucas 10, versículo 41 e 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa. Então, é a mesma palavra grega, tá ok? Ou seja, ela estava preocupada, né, antecipadamente, aquela pessoa que às vezes está preocupada antecipadamente com coisas que estão acontecendo na casa, dificuldade, tudo. Ela, então, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que era o quê? Largar tudo e ouvir Jesus. É claro que depois ela teria oportunidade de arrumar a casa, né? De fazer as outras coisas. Sobre a pregação do Evangelho, Jesus usa o mesmo termo junto com o prefixo pro.
indicando que não devemos estar ansiosos de antemão ou ainda pré-ansiosos. Ou seja, a pessoa que ela já tem um sentimento anterior ao problema, né? Marcos 13:11. Nesse caso, veja o que ele diz. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos, tá bom? Solícitos de antemão. Esses solícitos aqui, ele seria melhor traduzido por ansiosos de antemão. Pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, esse solícito de antemão, ou seja, não se preocupe, como é que, será que Deus vai me usar? Vamos dizer, esse tipo de dúvida o cristão não pode ter, porque vai ser o Espírito Santo que vai falar por nós. Então ele usa a mesma palavra, não esteja ansioso, ou seja, confie, né? Confie tanto nos problemas dessa vida, agora nesse versículo aqui, confie também na pregação, na hora de pregar o Evangelho. Versículo 8. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Na página 8, desculpe. Bom, eu coloquei aí Êxodo capítulo 5, versículo 9, porque esse versículo, no grego, quando eles foram traduzidos do hebraico para o grego, qual a palavra que eles usaram? Exatamente essa palavra ansioso. Tá ok? Por isso eu coloquei mais abaixo, numa tradução que eu sugiro, né? Eu boto o mesmo versículo, pode ser traduzido assim, olha. Agrave-se o serviço sobre estes homens para que fiquem ansiosos e não confiem em palavra de mentira. Ou seja, que comece a sentir esse temor, esse mal, né, antes até de uma coisa acontecer, e começar a pessoa a ficar, porque a descrição do ansioso pela medicina é alguém que ele fica com dificuldade até para agir. Isso vai atrapalhar diretamente a ação dele. Então o cristão que está ansioso, ele vai ter dificuldade para agir, né, em favor do cristianismo, em favor da verdade de Deus, e até da luta pessoal dele. Se ele está ansioso, ele vai ser prejudicado, vamos dizer, em todas as esferas. Tanto na esfera espiritual, não vai conseguir desenvolver o trabalho de Deus direito, e também nas questões até, por exemplo, de uma profissão, tudo vai ficar difícil. A pessoa, se ela chegar nesse estado de ansiedade, tudo vai ficar mais difícil para ela. Por isso, frisar sobre a confiança em Deus. Esse versículo aqui de Êxodo, então, quando eu leio ele, pelo termo grego, a descrição que aqueles rabinos, né, tiveram de qual seria a palavra no grego, então seria esta mesma palavra, que significa ansioso, aquela pessoa que fica num estado emocional que ela reduz até a ponto de perder totalmente a capacidade de reação, né? Ainda na página 8, eu comento: por fim, se o cristão em algum momento foi tomado da ansiedade, ou seja, o cristão foi tomado de ansiedade, aí nós vamos encontrar na Bíblia. O que acontece com esse? Bom, não era para a ansiedade tomar o nosso irmão, mas aconteceu com ele, né? Então, se ele foi tomado da ansiedade, Pedro o aconselha a lançá-la sobre Jesus, ou seja, jogar ela como se tivesse com um peso grande, né? O lançá-lo, o significado é esse, como se tivesse com um peso grande, você chega jogando ele para se livrar rápido daquele peso, ou seja, dá um jeito de jogar ele, né, sobre Jesus. Então diz lá, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É a mesma palavra grega, tá bom? É a mesma palavra grega. E aqui o significado é, se ele foi tomado, o cristão foi tomado, infelizmente, significa que a confiança falhou um pouco, né? Nós sabemos que é algo que pode atingir o cristão. Eu concordo com os psicanalistas que falam, tudo bem, pode atingir o cristão. Mas também nós temos que reconhecer que em algum momento está faltando confiança.
Porque veja o apóstolo Paulo, ele está numa cadeia, que normalmente eram em cavernas que eram botadas algumas grades, né, um estado ali lastimável, com uma refeição que não era a melhor. E sabendo que iria morrer. E mesmo assim, ele falar que ele não estava ansioso, ainda dizer para os irmãos, olha, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos. Não? Então, esse exemplo de Pedro aqui, ele fala, lançando toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a palavra de Pedro, de Paulo e as de Jesus é para o cristão ficar tranquilo, até na situação de Paulo, não? Que estava prestes a morrer. Bom, no item 2, ele fala da provisão do alimento diário, ok? No item 3, ele fala da provisão da vestimenta, tudo isso falando do cuidado que Deus vai ter com o cristão, não só na vida espiritual. Deus cuida do homem na vida espiritual, mas também cuida na vida sentimental. Confie em Deus, ok? E também na questão de se vestir e do comer, confie em Deus, ok? Na página 10, eu coloquei aí em azul para vocês, no auxílio teológico, ele fez um comentário aqui bem interessante. O título é A Providência Divina, página 10 do nosso livro. Ele diz: Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades de suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações e proveu o alimento aos seres humanos e aos animais. Depois do dilúvio destruir a terra, Deus renovou a promessa de provisão com estas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Vários dos salmos dão testemunho da bondade de Deus em suprir o necessário a todas as suas criaturas. O mesmo Deus que revelou a Jó o seu poder de criar e de sustentar, não? Então, ele dá esses exemplos que são bem interessantes de cuidado que Deus tem com as suas criaturas, reproduzindo o que Jesus falou. Não? Nós vemos como a natureza ela tem um sistema que ela se defende. Deus criou um sistema que a natureza ela se fortalece por si só. Acredite, isso é verdade. Por exemplo, como funciona a vacina? A vacina, a parte que o ser humano faz da vacina é uma parte insignificante no processo de gerar anticorpos, né, de proteger o ser humano através daquela vacina. O que o ser humano faz? Por exemplo, a vacina de uma gripe, você pode pesquisar que é isso. Eles fazem o seguinte, eles pegam o vírus, e isso claro que é espetacular, né? Mas dentro do trabalho geral não significa nada. Eles pegam o vírus e ou eles matam o vírus, ou eles enfraquecem bem o vírus, ok? Depois eles pegam e injetam esse vírus morto ou fraquinho na corrente sanguínea humana. Quando ele faz isso, aí os cientistas dizem que o corpo humano começa a trabalhar. E também parabéns para a ciência, porque eles conseguem identificar o que o corpo humano faz. Aí ele diz o seguinte, que primeiro vem um tipo de anticorpos, né, que a função dele é estudar a estrutura molecular daquele invasor, né, ou seja, estudar o código de DNA dele. O código de DNA é um código gigantesco, que eles falam assim, se fosse letras e botasse um ao lado do outro, ia até o planeta Júpiter. Ou seja, para você ver como é grande esse código. Bom, mas então as células de memória que vão estudar o código genético desse invasor. Tá bom? E tem as outras que vão tentando matar ele, né? Então, até que essas células de memória, elas conseguem descobrir como matar. Aquele vírus está fraquinho, né?
Ou então, se ele está morto, ela só estuda e fala assim, se um dia um vírus desse tipo invadir o corpo, a maneira de matá-la é essa. Aí grava isso no DNA. Se daqui a um ano, né, aquele vírus entrar no seu corpo, você contrair aquele vírus, já tem uma programação lá, já conheço o código aí desse invasor, desse vírus, e o método de matá-lo é esse. Quem é que faz o grande trabalho? É a natureza, é o ser humano. E isso acontece em todos os seres, né? Ou seja, Deus criou essa perfeição, trazendo força e resistência, né? Os pássaros também têm um código de DNA, as plantas também têm, tudo elas têm maneiras de se proteger e de se desenvolver. Ou seja, Deus provê tudo para todos. Tá bom? Ainda na página 11, capítulo 2 diz a provisão das necessidades emocionais. Número 1, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses 5:23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros, não sendo o que se passa na alma o que reflete no corpo. Assim é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. E cuidar da alma, a única, vou colocar claro, a única maneira de cuidar verdadeiramente da alma é a pessoa se aproximar de Deus. É acreditar na única fé verdadeira que é o cristianismo. Eu coloquei em azul as últimas palavras desse tópico, que é bem interessante. Ele diz: a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Por que isso é importante? Porque uma das coisas que o cristão ele acredita também, que Deus vai transformando a vida dele e vai fortalecendo ele para ele poder resistir no dia mau. Então ele está sendo fortalecido por Deus, ele está sendo preparado. Porque Deus sabe amanhã qual a tentação que ele vai sofrer, então Deus já prepara hoje. Deus já prepara hoje para ele amanhã estar preparado para enfrentar a tentação dentro do que ele pode suportar. E Deus vai tornando ele cada dia mais forte para suportar outras batalhas espirituais, né? O item 12, a ansiedade no mundo. E como eu disse para vocês, o significado dessa palavra que Jesus falou, podemos dizer, o significado número 1 dela é a ansiedade. Então a revista aqui acertou em cheio nesse destaque que ela está dando à palavra ansiedade. O comentário diz: as palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco de ausência de paz no mundo e como as inquietudes estão bem presentes na vida das pessoas. Quando ele falou aqui um pouco de ansiedade no mundo, um pouco de ausência de paz no mundo, digo, né? Na verdade é muita ausência de paz. Muita ausência de paz.
E eu falo mesmo pela questão religiosa. Porque, é claro, as pessoas que vivem num mundo herético, mesmo pessoas que tenham líderes simpáticos voltados para a paz, como Mahatma Gandhi, mas aquela religião que ele servia, que é a religião que faz invocação ao mundo dos mortos, a religião hindu, aquela religião, ela não traz uma paz verdadeira para o homem. Não traz. A única religião que traz uma paz verdadeira é o cristianismo. O cristão tem que continuar pregando isso. O item 3, a solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Nós lemos esse versículo antes e mostrei. É a mesma palavra grega que Jesus usou para não estarmos ansiosos, né? Ok? E a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Esse texto de Pedro também usa a mesma palavra, é a mesma palavra em todos os locais. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. E eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tenho como pastor de aconselhando pessoas, muita coisa que as pessoas têm que ataca a ansiedade delas é a falta de fé de que ela foi perdoada. A falta de fé de que ela foi perdoada. Muitas pessoas que eu vi, às vezes, em dificuldade de ansiedade, ela às vezes ficava lembrando de coisas do passado, né? Erros que ela cometeu, e aquilo pesando na consciência dela, e aquilo gera um mal nela, que parece que ela, vamos dizer, no púlpito confessa que foi perdoada, prega que o perdão de Deus é imediato, mas ela acaba ficando com uma dúvida em relação ao perdão dela. E algo que não pode acontecer para o cristão. Jesus deixou o exemplo do ladrão da cruz para nos ensinar o seguinte: o momento que a pessoa se arrepende, ela está perdoada. Foi o que aconteceu com Davi e Natan. Deus falou, volta na mesma hora. Vamos para mostrar. O momento que ela se arrependeu, ela está perdoada. Né? E isso com certeza influencia, tá bom, na libertação da ansiedade das pessoas. Eu percebi isso durante a minha vida. Né? Bom, o Salmo 55, versículo 22, que ele coloca aí, eu coloquei na tradução, como ele seria na nossa tradução, né? Ele diz, lança o teu cuidado sobre Yahvé, lá está o nome de Deus, aquele que ele se apresentou para Moisés, né? E ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Ok? Bom, passando, vamos para o capítulo 3 agora, na página 14. A provisão das necessidades espirituais. Número 1, a necessidade de salvação. Bom, esse tópico aqui, eu uso ele o seguinte, ele é o remédio número 1. Foi o remédio que o apóstolo Paulo usou aos filipenses. Olha, a coisa está ruim, a perseguição está crescendo, mas não estejam ansiosos. Por quê? Porque eu estou falando para vocês, né, na linguagem que o apóstolo Paulo falando na prática, que vocês estão salvos. Né? Seja viver, seja morrer, o que acontecer conosco, não esteja ansioso. Você vai se encontrar com o Senhor. Então, a necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. A maior dela é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais.
Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Eu comento, esta necessidade foi totalmente suprida na cruz, explica por que o apóstolo Paulo, sabendo que a perseguição estava em franco crescimento e que todos sofreriam, ainda consegue aconselhar a todos a não deixarem a ansiedade tomar conta deles. Então, como eu disse, essa mensagem de salvação é que tranquiliza a pessoa. Você não se diz peregrino aqui na terra? Você não diz que você quer encontrar com o Senhor? Quer viver eternamente, com Deus? Então, esteja tranquilo sobre o que vai acontecer nesse mundo. Esse mundo é passageiro. Você tem um mundo eterno garantido pela morte de Jesus na cruz. Então, essa é a mensagem que o apóstolo Paulo usa para dizer para eles, olha, não fiquem ansiosos com essa situação, porque eles estão vendo também que Paulo vai morrer certamente. Na página 15, o item 2, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. E aqui eu quero passar um conselho para as pessoas, porque eu vejo muitas pessoas, um pouco nessa experiência, até de ver pessoas ansiosas com a vida, cristãos ansiosos, sobre, às vezes, o que essas pessoas assistem. Infelizmente, nós estamos vivendo um período em que existem uns noticiários, irmãos, que eles se ocupam da notícia ruim. A notícia que dá Ibope é a notícia ruim. Pode verificar isso. É um programa que traga só notícias boas, de descobertas, às vezes científicas. Vou contar uma história, de uma pessoa que ela teve sucesso na vida e venceu alguma coisa. Você encontra uma história. Mas história de desastre, que danificou a vida sentimental de um monte de pessoas, essas histórias dão Ibope. E ficar vendo essas notícias, acredite, isso traz ansiedade para o ser humano. Violência a todo momento, as pessoas vendo os noticiários a todo momento dizendo, olha, o crime organizado tomou o Rio de Janeiro, tomou. A pessoa não consegue sair na rua, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Confie em Deus. Em vez de ficar vendo essas notícias de violência, esteja lendo a Bíblia ou vendo algo relativo à Bíblia. Hoje tem tantas mensagens no YouTube, procura ver essas coisas. Fugir de temas que eles comprovadamente influenciam negativamente na pessoa. E você tem o que ele chamou aqui de uma bússola, as Escrituras Sagradas, que ela vai funcionar como um remédio. Então, aqui nós temos um exemplo, então, de algo que vai piorar a situação de ansiedade da pessoa, comparada com a Bíblia, que vai reduzir, que vai funcionar como um remédio nessa ansiedade. No item 3,
necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. E aqui está falando dos dons espirituais, né? E aqui eu aproveito para colocar um alerta a vocês por conta daquelas igrejas ou seitas, né, que negam a atualidade dos dons espirituais. Esse é um erro grave, irmãos. Quando eu falo das igrejas protestantes reformadas que dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja, eu digo, esse é um erro grave, isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. É claro que isso limita a operação do Espírito Santo na vida deles. Você tem que acreditar que os dons espirituais ainda estão ativos para a igreja. A igreja não sobrevive sem esses dons. Mas os reformados e protestantes, eles falam isso. Tá bom? Eu comento em verde. A necessidade dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. A igreja necessita, dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. É triste ver as igrejas protestantes e reformadas negarem que estes dons ainda sejam entregues à igreja. Eles negam que o Espírito Santo ainda nos entrega esses dons. Por que eles negam? Porque eles procuraram na Igreja Católica por mais de 1000 anos e não acharam os dons espirituais. Mas é claro, a Igreja Católica acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos. Então, a questão dos dons espirituais, essa negação, eu falo para vocês, isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Isso influencia na vida espiritual dessas pessoas. Influencia muito. Por isso é que eles estão numa cegueira de aceitar batismo de recém-nascido, né? E luteranos acreditar em invocação ao mundo dos mortos. Começa com uma negação dessa. Você nega que o Espírito Santo opera esses dons espirituais na igreja, isso é um erro grave. O Espírito Santo vai se afastar dos tais. E a conclusão da nossa lição. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença, né? Esse período de plenitude, ou seja, estar ligado à tranquilidade. Deus está cuidando de nós. Aquele cristão fiel, né, que está servindo no Evangelho, que deixou todo tipo de erro, né, ele tem uma missão importantíssima nesses últimos dias, porque a Bíblia descreve que esse período vai ser um período que o número de cristãos que realmente vão dar testemunho, até de criticar as heresias, as coisas erradas, esse número vai ser reduzido. Cristãos que têm a fé verdadeira vai ser reduzido, a ponto de Jesus dizer:
quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? Essa pergunta que Jesus Cristo faz é uma pergunta que mostra como depois o apóstolo Paulo vai dizer que vai haver uma grande apostasia nos últimos dias da igreja. Então, aquele cristão que está servindo fielmente, ele tem que confiar. Deus quer transformar ele numa testemunha poderosa. Então, crer também, como eu li texto de Jesus falando, olha, não fique ansioso sobre o que você vai ter que falar diante dos ímpios. O Espírito Santo vai ministrar o que você tem que falar. Não fique ansioso com as questões financeiras, com a questão de saúde. Não importa o que vai acontecer com o cristão, até se tiver uma perseguição, como nos dias do apóstolo Paulo, nós temos que ir para trás das grades, sofrendo a perseguição, e se tivermos que escrever alguma coisa ou mandar uma mensagem para os outros cristãos, temos que fazer como o apóstolo Paulo. Não estejam ansiosos. Mas você está aí na cadeia, está arriscado morrer a qualquer momento e está dizendo para não ficar ansioso? Sim, não esteja ansioso. Você não prega a vida eterna? Então, confie na vida eterna. Esse é a grande segurança que você tem para você não temer nada nessa vida, né?